Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Um camarada mandou ontem essa mensagem para mim no WhatsApp e eu achei que era melhor fazer um vídeo para responder ao churume. Vamos lá. As ideias que você prega são muito bonitinhas nos campos da imaginação. Aqui ele está falando de socialismo real, tá bom, gente? Na prática, o que vemos são as pessoas igualadas pela pobreza, né? Cuba era um país totalmente próspero antes da Revolução de 1959, taxa de alfabetização de 75%, PIB per capita de dar inveja em muitos países da Europa. Cuba foi o primeiro país da América Latina a ter ferrovia, entre outras muitas outras coisas que tornavam ele um país invejado na época. Gente, vamos lá. Qualquer pessoa que tenha estudado um mínimo, do mínimo, de história da América Latina sabe muito bem que a realidade de Cuba não era bem essa não, tá? Então, depois da guerra hispano-americana, quando Cuba se tornou um protetorado dos Estados Unidos, lá era basicamente um antro de turismo sexual de norte-americanos, tá, gente? Então, se tinha uma desigualdade gritante, tá? Gritante. Realmente havia, estava chegando, vamos dizer, tecnologia lá, né? Mas estava concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas, normalmente investidores estrangeiros. Foram construídos muitos hotéis por americanos e tudo, tá? Mas a população não via a cor da parada, né, gente? Você tinha um incentivo muito grande à prostituição local, você tinha um acúmulo de riqueza desmedido que não ia para a população, a própria classe média ficou muito revoltada, tanto que quando os comunistas acabaram ascendendo ao poder, você teve um apoio maciço da classe média, não foi só a classe trabalhadora, né? Porque realmente a ditadura do Fulgêncio Batista não era um negócio muito bacana. Tá? Na segunda, o Fulgêncio, na verdade, ele dominou por décadas com fantoches do poder, mas ele teve duas vezes na presidência, né? Se eu não me engano, de 40, 44 e depois de 52, 59, alguma coisa assim. Na segunda vez que ele entrou, que ele ascendeu ao poder, a primeira coisa que ele fez foi aumentar o próprio salário em mais de 5 vezes. Então, ele não era uma pessoa muito legal, tá? E não é fazendo juízo de valor ou não, mas realmente é muito louco você pensar que esse pessoal liberal apoia umas coisas totalmente absurdas só para contrapor um ponto. Né? Isso é muito louco de pensar. Mas vamos lá. Taxa de alfabetização de 76%. Quanto que é a taxa de alfabetização de Cuba hoje? 99,8%. Então o cara me falar que 76% era muito alto e aí vieram os comunistas malvadões e acabaram com tudo, não faz nenhum sentido, visto que a taxa de alfabetização hoje é de praticamente alfabetização absoluta. Tá? E Cuba não é apenas a educação básica, não é apenas as pessoas não serem analfabetas. Você tem acesso universal à educação especializante também. Você tem. Cuba exporta médicos. Cuba exporta médicos. Cuba é uma ilha bloqueada pelo mundo inteiro, que agora está conseguindo fazer um pouco de comércio com a China e até antes de conseguir fechar acordos com a Venezuela, eles praticamente não tinham gasolina, não tinha petróleo, porque os Estados Unidos não deixam a galera fazer comércio com eles, tá? Então, cara, é até um negócio meio louco, né? Você pegar um país igual Cuba, que realmente você não tem bilionários em Cuba. Por quê? Porque o modelo de organização social deles não permite acumulação de riquezas, tá? Agora eles estão abrindo pequenas exceções, pequenas zonas especiais, num movimento parecido com o que a própria China fez,
E, mas, em geral, você não tem mecanismos que permitem a acumulação de riqueza em Cuba. Tá? Então você não tem bilionário. Mas se você for ver que lá você tem uma taxa de analfabetismo praticamente zero, você não tem fome em Cuba, tá? Você tem pleno emprego em Cuba, tá? Você tem saúde universal gratuita em Cuba. Em Cuba a segurança funciona. Esses dias eu estava assistindo um vídeo da Michelle e do Renan, do Mundo Sem Fim, e eles estavam em Cuba, né? E eles falaram que é impressionante, que lá você não tem medo de andar na rua, né? Então, o que funciona em Cuba? Lá não tem bilionário, não tem iate, não tem como você vai em Ilha Bela ali e vai na beira da praia e tem uma centena de iates que custam cada um alguns milhões, às vezes até $1.000.000. Em Cuba você não vê. Por que você não vê isso em Cuba? Porque as prioridades são outras, tá? Não tem iate em Cuba? Não tem. Também não tem sem teto em Cuba. Não tem gente morrendo de frio em Cuba. Não tem gente morrendo de fome em Cuba, né? Então, prioridades, né? Prioridades. Vamos lá. A China, que você tanto usa como exemplo, só é alguma coisa porque abriu o mercado para o capitalismo e utilizou de mão de obra escrava dos seus trabalhadores comunistas para bancar um crescimento e que hoje ainda nas cidades de interior predomina a igualdade pela pobreza. Bom, para começar, o brother com certeza nunca falou com chinês, né? Também não estudou sobre China, não assistiu os vídeos do Elias Jabbour, Elias Jabá, com seu belo livro China, o Socialismo do Século XXI. E ele basicamente engole o discurso que a mídia em geral passa. Mas quando você vê a realidade material, ela simplesmente não sustenta. Não sustenta, tá? Hoje, o salário de um chinês, o salário mínimo de um chinês, já é maior do que o de um brasileiro. Se eu não me engano, da última vez que eu vi estava em 2.500 yuan, que daria em torno de R$ 1.700. É pouco? É. Acredito que poderia ser mais. E vai ser. E vai ser. Por quê? Porque a China, em 1949, era o país mais pobre do mundo. Do mundo, tá? Eles já tinham coisa de 800 milhões de pessoas em 1949, quando Mao Tse Tung ascendeu ao poder na Revolução Chinesa, né? E agora a gente está falando de um país que estima que em 2035 já passa os Estados Unidos, tá? Vamos facilitar a conta para 2034. Então esse é um país que em 75 anos passou do país mais pobre do mundo para o país mais rico do mundo. Ponto. Tá? É um país que tirou 1 bilhão de pessoas da pobreza. Tá? Na China não tem fome. Na China não tem déficit habitacional. Tá? Na China as pessoas têm oportunidade de verdade. Não é igual no Brasil. Na China você tem. Eles atingiram, para os liberais é pleno emprego, para eles ainda não é, né? Hoje em dia você tem uma taxa de desemprego, uma coisa em torno de 3, menos de 5%. Menos de 5% para os liberais já é pleno emprego, né? Enquanto no Brasil a gente está aí o quê? 10, 11? Não sei. Chegamos a 14, né? Na administração Biroliro. E então, cara, é até difícil de argumentar, sabe? Ainda mais argumentar com alguém que nunca teve o trabalho de pesquisar, de entrar. Segue um chinês, cara. Segue um chinês, segue alguém que mora na China. Vai lá no canal do Felipe Durante, o cara mora na China, cara. O cara mora na China. Entendeu? Trabalha lá, mora lá. Você quer saber mais do que ele que tá lá. Na verdade, quem sabe mais é você, que a única coisa que você sabe é o jornalzinho burguês que você leu. Difícil, cara. Difícil, tá? Vamos lá. A China só é o que é porque
que abriu o mercado capitalista. Cara, quando Mao ascendeu o poder em 1949, que era o país mais pobre do mundo, como eu já disse, a, a expectativa de vida do chinês era em torno de 33 anos, idade de Cristo. Tá? Quando Mao saiu, morreu, se foi, você já tinha dobrado essa expectativa, estava em torno de 70 anos. Hoje, a expectativa de vida do chinês é maior do que do norte-americano. Tá? Então, como diabos as pessoas são escravizadas e vivem sob a égide de um governo autoritário, no chicote, não sei o que, como que elas duram tanto? Porque quando você vê países realmente autoritários de verdade, você vai ver países africanos, as pessoas não duram muito não, cara. Porque se você não tem uma distribuição de renda, se você não tem uma organização social bem feita, se você não trata bem a sua população, a galera não vai viver muito, cara. E é por questões lógicas. Se você não tem um sistema de saúde que dá suporte pra galera, a galera morre de doença. Se você não tem um sistema que alimenta a galera morre de fome. É coisa prática, coisa cotidiana, não é difícil de você entender isso. Eu entendo que as pessoas têm uma dificuldade, às vezes, de passar do simples pro complexo, mas aqui é do simples pro simples, cara. Sendo bem sincero, se o governo não cuida do seu país, de sua população não adianta, não vai viver muito. Então, uma das provas de que tudo isso daí é lorota, é groselha, é essa. É que a expectativa de vida do chinês, não só a expectativa de vida, mas a expectativa de qualidade de vida do chinês é um negócio impressionante. Eu acho uma coisa, um dado muito interessante que eu vi o Felipe Durante falando, é que hoje 90% dos chineses da chamada geração milênio já tem casa própria, cara. Já tem casa própria. Aqui no Brasil é dificílimo você que não tem um imóvel adquirir um imóvel. É realmente muito difícil. É muito difícil. É só se fazer uma conta básica, cara. Se você ganha, vamos falar que você ganha bem ali, sei lá, 4 salários mínimos, 5 salários mínimos, alguma coisa assim, 5, 6, 7 contos por mês. Ah, puta, é mais do que a maioria das pessoas, tá legal. Você tem seu custo de vida lá, você tem seu aluguel, água, luz, internet, você tem os seus gastos, né? Se você tiver família, você tem gasto com filho, cachorro, tal, gasolina, imposto, as paradas e tal, não sei o que. Aí vamos dizer lá que sobra, você consegue fazer sobrar 1.500 contos. Quase ninguém consegue fazer sobrar 1.500 contos hoje em dia, mas vamos falar que você consegue. R$ 1.500, tá? Uma casa hoje ela vai custar um apartamento no centro aqui de Bragança Paulista, não precisa ser bem na área central, mas nas áreas periféricas aqui, um apartamentinho razoável, legal, é 400, 500 mil, tá? 400, 500 mil, vamos falar que você sobra 2, tá? 2 mil, 2 mil por mês. Você tem que guardar durante 250 meses. 250 meses são 20 e tantos anos. Então, por 20 e tantos anos, você vai ter que ir guardando esse dinheiro para você conseguir. Mas aí, se você guardar, você tem problema da inflação também, seu dinheiro vai desvalorizar. Ah, não, mas você tem que investir esse dinheiro. Vai lá no canal do Primo Rico, lá vai trocar ideia com ele, porque, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos ser realistas. Ah, não, mas aí você pode financiar. Não, realmente, você pode financiar. Aí você fala de um apartamento de R$ 500 mil. Se você financiar hoje, você vai ter que dar 30% de entrada, 30% de 150 mil. Então, você guardando 2 mil por mês, uma hora chega. Né? Depois de 75 meses, você consegue estar dando sua entrada, aí depois você vai financiar o resto. Aí você vai jogar lá para 15 anos, né? Você vai pagar o dobro do que valeria esse apartamento, se não o dobro, pelo menos uns 60, 70% a mais, porque os juros do Brasil são ridículos, tá? E aí você consegue, depois de 20, você tem que trabalhar 30 anos com muita sorte, com muito ardor. E isso eu estou falando das pessoas que ganham mais do que 90% das pessoas do país, porque hoje a maioria das pessoas não tira 7, 8 mil reais. E mesmo
quem tira 7, 8 mil reais vai ter uma dificuldade imensa para estar adquirindo qualquer coisa. Então no Brasil hoje, desculpa, a realidade é a seguinte: ou você tem, ou você não tem. Não tem, eu vou conquistar, tá? Existe forma de você ganhar muito dinheiro? Existe. Normalmente ela está restrita a pessoas que já vêm de famílias com inúmeras oportunidades e tal, e etc. Mas enfim, divaguei. Vamos voltar aqui pro texto. Para se ver bem a diferença entre países, só se pegar como exemplo como está Taiwan e Hong Kong. São países totalmente prejudicados pela China e que se utilizam bem do livre mercado e vivem prosperidade plena. Mesmo Hong Kong, sendo minúsculo, é simplesmente um milagre econômico. É bom usar acento, vírgula e as coisas, porque senão fica difícil de a gente entender. Tá, fica a dica. São obrigados a viver subordinados sem conseguir sua independência graças à tirania chinesa malvadora. No Taiwan nem se fala. Gente, Hong Kong é China, tá? Hong Kong não é Hong Kong, Hong Kong é China. Ponto. Você não tem essa discussão lá. Essa discussão você tem aqui no Brasil, lá você não tem. Hong Kong é China. É uma zona especial, né? Mas é China. Taiwan. Taiwan hoje é um protetorado americano, tá? Como Cuba também foi. Hoje Taiwan é um fantoche dos Estados Unidos para expandir a sua influência militar. Tá? Basicamente é isso. Não tem milagre econômico pela prosperidade do capitalismo. Lá é um local onde os Estados Unidos utilizam como forma de ter o imperialismo ativo na Ásia. Ponto. Você tem Taiwan, você tem Coreia do Sul, você tem Japão. Eles são todos marionetes norte-americanos, do imperialismo americano. Ponto. O imperialismo japonês morreu na Segunda Guerra Mundial e o imperialismo americano tomou conta daquela parte, né? E ali está até hoje. Aí vamos lá. Mano, a China invadiu o Tibete. São um país que não respeitam nada. Despejam toneladas de lixo no mar todo dia. Bom, despejar lixo no mar, tipo, tá, é sério? Beleza. E quem mais? Estados Unidos joga lixo no mar? Brasil joga lixo no mar? Japão joga lixo no mar? E a Noruega? E a Dinamarca? E a Espanha? E a Itália? Não, tá falando da China. Mas vamos lá, eu quero me ater aqui à parte da invasão do Tibete, tá, gente? Tem vídeos aí do Elias Jabbour já falou sobre isso, tá? Você tem outras pessoas falando sobre isso. Mas o Tibete, o que era o Tibete antes da China comunista entrar lá? O Tibete era um país teocrático, tá? Eles tinham um regime teocrático, teo, Deus, né? Theos, Deus. Então, basicamente, ele era governado pelos monges, certo? Sendo o Dalai Lama um monge de continuidade aí, transgeracional. Então, vamos dizer que é um cara que é escolhido e é treinado durante a vida inteira para ser o guia espiritual da moçada lá. Tá? Os direitos das mulheres praticamente não existiam. Não existiam no Tibete, tá, gente? As pessoas viviam em um sistema de castas muito parecido com a Índia, tá? E você tinha uma expectativa de vida no Tibete de também 33, 34 anos, tá? Hoje, o Tibete tem uma expectativa de vida de 70 e tantos anos, é uma das mais altas do mundo, tá, gente? É isso que os chineses malvadões fizeram no Tibete, tá, gente? Agora vamos falar. Ele acabou de falar que a China invadiu o Tibete. A ocupação tibetana aconteceu ali, se não me engano, final dos anos 60, alguma coisa assim, tá? Então eu abri aqui o Wikipedia, fácil de ver. Só você digitar no Google lá, vai vir. Lista de conflitos que os Estados Unidos estavam envolvidos. Eu vou até pular aqui em cima, porque você tem um monte de coisa do século XVIII, XIX que a gente não quer saber. Vamos só falar do século XX, as guerras que os Estados Unidos
estavam envolvidas, tá? Vamos lá. Guerra de Fronteira, durou aí 9 anos, Estados Unidos e vilistas. Vamos lá. Ocupação da Nicarágua, famosa. Ocupação do Haiti. Ocupação da República Dominicana. Né? Primeira Guerra Mundial. Guerra Civil Russa. Vai lá meter o bedelho sempre onde não é chamado, né? Guerra de Independência Turca. Segunda Guerra. Primeira Guerra da Indochina. Guerra da Coreia. Como não, né? Guerra do Laos. Crise do Líbano. Vietnã. Gente, Laos e Vietnã, isso daí é sempre muito repetido pelos comunas, mas é interessante a gente bater muito nessa tecla. Eles receberam mais bombas na curta guerra Vietnã e Laos do que foi lançado na Segunda Guerra Mundial inteira. Eles destruíram, devastaram aquelas nações. Devastaram, tá bom, gente? Invasão da Baía dos Porcos em Cuba, né? Segunda ocupação da República Dominicana, Guerra Civil do Camboja, conflito esse daí eu não conheço. Mon, Estados Unidos contra Vietnã e Laos. Derrota. Guerra Cambojo-Vietnamita. Força multinacional no Líbano. Invasão de Granada. Invasão do Panamá pelos Estados Unidos em 1989. Guerra do Golfo. Zona de exclusão aérea no Iraque. Guerra Civil da Somália. Operação Uphold Democracy. Guerra da Bósnia. Guerra do Kosovo. Aí entramos no século XXI, onde tivemos Afeganistão, todo mundo lembra, Iraque, Paquistão, guerra contra a Al-Qaeda, intervenção no Iêmen, intervenção na Líbia e a famosa guerra contra o Estado Islâmico, metendo bomba em todo mundo. Então, gente, o cara vir e falar pra mim que a China é um governo que não respeita nada e que invadiu o Tibete, o cara tá tirando. Porque pode ser ignorância? Pode. Pode. Dá até pra dar o benefício da dúvida, mas eu acho que não é. É o tipo de pessoa que já. Ele entende que o argumento dele não tem lastro material. Ele entende. Mas a pessoa tá tão ligada àquela modo tacanho de pensar que ele foi cara a vida inteira que não quer mudar. Não vai mudar. Por isso é tão complicado a gente conseguir fazer uma conversão dessas pessoas, porque essas pessoas já estão, elas simplesmente estão travadas. Elas, assim aprendi, meu pai. Bom, continuando. Né? A população vive um governo tirano e não tem direito de escolha. Vamos lá. Qual é o direito de escolha que tem hoje um sem-teto brasileiro? Ou um sem-teto norte-americano? Vai lá na Cracolândia de São Paulo e vê o direito de escolha que essas pessoas têm. Vai nas comunidades do Rio de Janeiro, vai nas comunidades de São Paulo, vai nas comunidades de qualquer grande capital do Brasil. Qualquer grande capital do Brasil você tem favela. Tá? É um fenômeno brasileiro. Tá? E vai ver o direito de escolha que essas pessoas têm, cara. Elas têm o direito de escolher. O direito de escolher entre trabalhar para viver ou morrer de fome. Tá? Essas pessoas não têm direito a viajar, essas pessoas não têm direito a ir num restaurante, essas pessoas não têm direito a comprar alguma coisa. Você fala, mas aqui você pode comprar iPhone. Tá, quem pode? Quem pode? Então são reflexões que são necessárias de se fazer, né, cara? São necessárias. Hoje um chinês tem mais liberdade que um brasileiro. O chinês médio tem mais liberdade que o brasileiro. Por quê? Porque a realidade material mostra
que as condições financeiras, condições de executar planos do chinês é maior do que do brasileiro, cara. É maior que o brasileiro. Então hoje você conhece, se você procurar, você não precisa nem procurar muito bem, você vai conhecer um, dois, três brasileiros. Em qualquer lugar que você achar, cara, procura um pouquinho, você vai achar que mora aqui em Bragança Paulista, em Atibaia, em São Paulo mesmo, o cara nunca viu o mar. O cara tá a 80 quilômetros da praia, 100 quilômetros da praia, e o cara nunca viu o mar. Por que, que ele nunca viu o mar? Ah, ele não gosta de mar. Ele nunca viu o mar porque ele tem que trabalhar, mano, 12 horas por dia desde moleque pra sobreviver, brother. Não tem perspectiva de não ter viagem, não tem nada, mano. Não tem nada. É viver pra conseguir produzir o mínimo pra manter a roda do capital girando, cara. A social-democracia chinesa já permitiu para sua população almejar coisas, cara. Os caras podem construir planos, você entendeu? Eles conseguem construir planos, eles conseguem pensar o futuro, sabe? E isso é uma coisa que o brasileiro médio não tem, cara. O brasileiro médio não tem. Hoje se fala na renda média do brasileiro e jogam lá pra a média de renda brasileira é 2.000, tá? Beleza, é uma renda média, se você for pegar os caras que ganham 1 milhão por mês, ou que nem o Marcel Pérez ganhou de 2013 a 2016 28 milhões de reais por dia. E você tem o cara que ganha o seu desconto ali, mano, fazendo corre, tá ligado? Por aí na rua, vendendo alguma paradinha ali, bolo de pote, um pãozinho que ele faz em casa. E esse cara é jogado na conta, né, brother? É um negócio muito louco, empreendedor de si mesmo, né? A tal da o tal do empresário, do livre empreendedor. Então, quando você fala empresário, você está colocando no mesmo pote, com perdão do trocadilho, o empresário do bolo de pote e o trio Levantério Sucupira, cara. Você entende? O, 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 o empresário do bolo de pote, ele é colocado no mesmo balaio de gato que os três dos quatro caras mais ricos do Brasil. Saca? Então, pro Levantério Sucupira, realmente você tem as liberdades do capitalismo, cara. Você, a partir do momento que você tem dinheiro suficiente para comprar uma ilha, eles têm liberdade, realmente. Você tem muita liberdade. Agora, para a maioria das pessoas, meu irmão, vamos ser bem sinceros. O povo de verdade, o povo, a pessoa, o cidadão comum, o portando médio, quer duas coisas: comida na mesa e letra na lousa. Ponto. O resto é mimimi, tá? O resto é conversinha fiada, tá? Então, a nossa social-democracia brasileira, ela é tão incompetente e sempre foi, na verdade, você teve uma melhora significativa durante os governos petistas e aí depois do golpe de 2016, desandou tudo, cara. Desandou tudo. Desandou tudo. O capitalismo agressivo voltou pro país, né? As coisas foram privatizadas como não eram desde as décadas de 90. Venderam tudo pra galera preço de banana para pagar corrupção e motociata. E estamos onde estamos aí com 30 milhões de pessoas passando fome, 100 milhões de pessoas em segurança alimentar, ou seja, uma a cada duas pessoas não faz as 3 refeições, ou faz, mas não com o número de calorias necessárias. E, cara, é assim que a vida toca, mano. É assim que a vida vai. Vamos lá. O comunismo chinês só atrapalha onde a China já deveria estar em desenvolvimento caso exercesse o livre mercado. Tá. Onde a China deveria estar em desenvolvimento? Elabora mais, mano. Porque é muito vago. Se falar onde a China devia estar em desenvolvimento, os comunistas atrapalham. Onde que a China devia estar em desenvolvimento e outra? Devia estar desenvolvendo mais? Irmão, a China é um rolo compressor. A China vai passar os Estados Unidos de nitro.
Vamos para os dados aqui, vamos para o gráfico, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouco do PIB do Brasil, né? Então, aqui em 89, a gente tinha praticamente o mesmo PIB que a China, tá? Que foi quando Mao Tse Tung se foi, a China saiu do país mais pobre do mundo para um PIB igual ao do Brasil. Aí a gente teve aqui os trancos e barrancos do governo Fernando Henrique, uma melhora depois uma piora, e aqui tivemos a ascensão do governo petista, né? Então tivemos um governo bom, uma subida absoluta, até que a gente chegou aqui onde teve crise 2008, a crise refletiu aqui em 2010 e assim vai, e aqui a gente começou a cair, né? Aqui tivemos, estava começando a reerguer, tivemos o impeachment e aí descemos de novo, tá? Vamos mostrar a China. Gente, olha isso, sério. Ó, aqui 89, tá? Quando teve a abertura das zonas comerciais, tá? A gente pode falar sobre a questão das zonas comerciais? Pode, mas eu acho até meio besteira, né? Porque quem conhece um pouquinho de como o mundo funciona, entende que a abertura das zonas comerciais basicamente foi um modo de trazer tecnologia para a China, chegar mais rápido à fronteira do conhecimento e em troca se abrir o mercado chinês para o mundo, que é o maior mercado consumidor do mundo e todo mundo queria estar lá dentro, porque tem 1 bilhão e tantos de pessoas que comem, que bebem, que cagam, que usam papel higiênico, usam aquelas coisas. Entendeu? Então, você tinha tanta mão de obra deles que as empresas queriam levar lá. Na época era uma mão de obra realmente mais barata, né? Hoje já não é mais realidade. Por isso que muitas empresas estão saindo da China, né? Mas basicamente a abertura das zonas comerciais foi isso, foi um escândalo. Ah, vocês podem estar entrando aqui, vocês mandam tecnologia pra gente. O resultado disso, eles aceleraram um plano que já ia acontecer, mas que aconteceu muito mais rápido. E olha isso, cara. Olha isso, é uma subida. É, é imparável. É imparável. A economia, o modo de organização social deles é tão eficiente que é imparável. Tá? Só isso. Só isso. Aqui eu abri mais alguns para a gente comparar. E a única coisa de parecida aqui que são todos países com algum tipo de nível de orientação socialista, né? Não sei o que vê o vampirão aqui. Beleza. Ó, Vietnã tá indo muito bem, obrigado. Laos tá indo muito bem, obrigado. Cuba tá indo muito bem, obrigado. Eu abri aqui Angola pra ver. Angola tá fudido. Mas é que ele cita Angola depois. A gente vai conversar sobre Angola. Eu não conheço muito da história angolana, mas eu dei uma paginada. A gente já falou sobre isso também, tá bom? Vamos chegar lá. Vamos lá. Comunistas, suas empresas sempre são prejudicadas graças ao intervencionismo do Partido Comunista. Cara, se as empresas da China são prejudicadas e mesmo assim você pega entre as maiores empresas, 10 maiores empresas do mundo, 4 são chinesas, prejudica mais, tá pouco. Né? Ó, Argentina, cara, eu não vou falar sobre a Argentina, eu não conheço a história da Argentina, tá? Eu nem sei por que a galera de repente começou a tive Argentina, socialista, não sei o que, não sei o que. Isso daí é coisa de Bolsonaro, agora. É coisa do Bolsonaro, tenho certeza. Porque sempre você pega alguma coisa de Jó. Antes eu ia falar o Olavo de Carvalho, mas ele já foi de base, né? Então não dá mais pra botar culpa no velho, né? Então eu vou pular a Argentina, nem vou falar sobre isso, tá? Angola. Angola, eu não conhecia a história da Angola, eu fui dar uma olhada hoje lá. E realmente você teve um movimento marxista-leninista que culminou numa revolução, mas, ao que me consta, isso daí nunca foi executado na prática. A burguesia angolana ainda domina o Estado, tá? Ainda domina o Estado. Então, não é socialismo. Se a burguesia domina o Estado, se a riqueza está nas mãos de poucos, não é socialismo. Esquece. Não tem muito o que discutir. Ah, mas eles se chamam de. Ah, o PL do Bolsonaro é Partido Liberal. Liberal o quê? Liberal o quê?
que é mais estatizante do que o Bolsonaro, cara. Liberal só se for pra vender as empresas e mamar nas tetas do governo, entendeu? Para. PP é progressista, Partido Progressista. Vamos lá. Coreia do Norte. Bora falar da maior tirania do planeta. Cidadão que acessar a internet morre metralhado. Cara, até onde eu sei, tá? A Coreia tem a sua própria internet, que seria a intranet interna deles lá. Tá? Coreia hoje é o país mais bloqueado do mundo, só que mais bloqueio que a China, tá? Não vem falar de bloqueio porque tem acesso a grandes mercados da Ásia, tá? Agora eles realmente estão se aproximando da China, tá? Estão fazendo alguns intercâmbios com a China. Só que a Coreia é um país em guerra, tá? Não sei se você sabe disso. Nunca houve um tratado de paz. Eles estão em um cessar-fogo, tá? Eles são um país que tem apontados para si todo o poderio militar do imperialismo americano, tá? Eles estão do lado da Coreia do Sul, com o fantoche estadunidense, o Japão, o fantoche estadunidense, tá? Um país totalmente bloqueado, que foi deixado, depois da Guerra da Coreia, em frangalhos. Tá? Os Estados Unidos parou de bombardear a Coreia do Norte porque não tinha mais nenhum prédio em pé. Não tinha mais prédio em pé. Tá? E mesmo assim, nesse curto período de tempo, os caras conseguiram fazer uma economia praticamente autossuficiente com um país com 13% de terras agricultáveis. Tá? E os caras construíram uma bomba nuclear. Entendeu? Os caras estão começando programa espacial. Por isso que eu falo, o socialismo é imparável. Né? É imparável. Quando o ser humano entender que é melhor ele se unir para que todos consigam o que o Xi Jinping chama de prosperidade comum, o mundo vai ser imparável. Cara. O mundo vai ser imparável. Hoje são alguns países que são imparáveis. Enquanto a gente não destruir o imperialismo norte-americano, que é o grande mal a ser combatido, isso não vai acontecer. Enquanto a gente não destruir o imperialismo americano, vai ter gente igual esse meu camarada aqui, que, cara, vai ter preguiça de estudar, porque essa é a realidade, vocês estão tudo muito louco de pensar que pode ser outra coisa. Aquilo que os caras sempre falam, né? É uma piada triste, mas é a realidade. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É triste, mas é a realidade. Você me desculpa, cara. A Coreia é o maior exemplo de sucesso do, do socialismo, cara. Na Coreia não tem imposto, cara. Na Coreia não tem déficit habitacional. Na Coreia não tem fome. Ah, na Coreia não tem internet? Tá, também não tem fome. O que você quer trocar? Você, que é um playboy, não vou xingar, prometi que eu não ia xingar. O senhor, que teve todas as oportunidades na vida, tá? Como eu também tive, como vários de nós tivemos, podem não entender a necessidade fisiológica da fome. Mas se você chegar para qualquer pessoa nesse país, como diz o Ciro Gomes, nos rincões de nosso Brasil, você chega para qualquer cara com fome e pergunta, viu, você pode escolher. Ou você entra na internet, ou você vai ter o que comer todo dia. Espera a resposta dele, beleza? Vamos lá. Outro detalhe sobre Cuba que você disse é que a população não passa fome, só não tem variedade. Aposto que Fidel Castro e seus amiguinhos comiam muito bem. Na verdade, o que aconteceu lá foi igualar o país na pobreza e diminuir ainda mais para quase que uma turma só de políticos que vivem no luxo, cara. Se os políticos cubanos vivem no luxo, como será que vive o nosso amigo Jorge Paulo Lemann, que tem mansão em mais de 10 países e se muda a cada 3 ou 4 meses para fazer evasão fiscal e não pagar imposto? Ele será que vive no luxo? Não sei. Talvez. Eu,
Cara, é sempre a mesma ladainha, sempre a mesma groselha. Só que quando você pede, ah tá, e aí? E aí? Onde você viu? Onde você leu? Como você sabe? Que traz fonte e tal? Não vai trazer. Não vai trazer. Venezuela. Cara, eu não sei se vale a pena falar de Venezuela também, sabe? Porque Venezuela não é socialista. Ponto. Venezuela é um estado contra-hegemônico, tá? Contra-hegemônico. Não é a mesma coisa ser contra-hegemônico e ser socialista. Cuba é um país contra-hegemônico. Eles têm. Cuba, desculpa, é um país contra-hegemônico também, só que Cuba é socialista. A Rússia é um país contra-hegemônico, só que a Rússia não é socialista. Eles têm o seu imperialismo próprio, tá? O imperialismo contra-hegemônico. Então, o caso da Venezuela, ele é um caso que não tem nada a ver com comunismo, não tem nada a ver com o socialismo, não tem nada a ver com nada. São péssimas decisões de um grupo político burguês dos caras. Lá é a aplicação mais brutal do que é o capitalismo, cara. É um capitalismo contra-hegemônico que sofre bloqueio, entendeu? Então, gente, resumo da ópera é esse, tá? Eu vou só finalizar aqui com esse artiguinho aqui que eu vi. Banco Mundial, o sistema educativo de Cuba é o melhor da América Latina. Estou falando do Banco Mundial, tá, gente? Não é nenhuma fonte é, comunista, não é nenhum jornaleco comunista. Banco Mundial, tá? Então, publicou recentemente um informe com os resultados de uma profunda investigação sobre o sistema educativo do país da América Latina e Caribe, apontando também os principais desafios a serem superados. Segundo o documento, no sistema escolar latino-americano, com exceção de Cuba, pode ser incluído dentro dos parâmetros que regem a educação de qualidade em níveis globais. É aqui fala né, o número de pessoas na escola básica são 7 milhões, 20% de trabalhadores técnicos e professores. Salários consomem 4% do PIB, tal, tal, tal. Aqui embaixo que eu queria chegar, tá? O resultado da pesquisa é implacável. Nenhum corpo decente da região pode se considerar de alta qualidade em comparação com os padrões mundiais. A única exceção é Cuba. No Caribe, onde a educação tem sido absoluta prioridade desde a Revolução de 59, um sistema educativo eficiente com professores de alto padrão. Cuba é no mundo o país que mais investe em educação, reservando para isso de 13% do seu orçamento nacional. Essa não é a primeira vez que o Banco Mundial elogia o sistema de educação em Cuba. No informe anteriormente ressaltado, Cuba é internacionalmente reconhecida por suas vitórias no campo de saúde e educação, um serviço social que supera a maior parte das nações em vias de desenvolvimento e em certos setores se compara a países mais desenvolvidos do mundo. Daí você está falando de uma ilha bloqueada desde os anos 60, que não tinha desenvolvido a sua indústria pesada, porque quando a União Soviética se desfez, eles ainda não tinham a indústria, o nível mais alto da indústria seriam máquinas que constroem máquinas, fábricas que constroem fábricas. Eles não conseguiam desenvolver, eles não iam conseguir chegar na fronteira do conhecimento tecnológico. Então, o que eles fizeram? Eles investiram em educação. Hoje os caras exportam profissional, exportam médicos, exportam engenheiro, entendeu? Essa questão, cara. Olha o que os caras fizeram. Eles são uma ilha bloqueada pelo mundo inteiro com o grande império na sua cabeça ou no seu cu, dependendo de como você olhar o mapa. Você entendeu? Porra, bicho. Tá maluco. Desenvolvimento. Desde a Revolução de 59, a criação de governo comunista, o país criou um sistema de serviços sociais que garante acesso total à educação e saúde. Esse modelo permitiu à ilha conquistar uma alfabetização universal, acabar com certas doenças, dar acesso geral à água potável e saneamento básico. Gente, saneamento básico, olha no Brasil. Você deve ter, pelo menos uma cada 5 pessoas não tem água tratada de esgoto em casa. Lá, 100%, cara, 98, 98, 99% das pessoas têm saneamento básico. Prioridades, prioridades, para. Me ajuda a te ajudar. Dá acesso geral ao hospital, saneamento básico, tendo uma das taxas de mortalidade mais baixas do continente e uma das mais altas expectativas de vida. Tá? Então,
eu acho que era esse o recado, tá? Não tem mais. Porque, como são sempre os mesmos argumentos, não tem muito o que discutir. Ah, tá. E você chega, o cara fala isso, você fala, puta, não foi bem assim, os números mostram errado, um negócio diferente e tal. Ah, não, mas esses colunistas, vocês não viram o quanto eles mataram melões. Ah, mano, vai te fuder, tá? Bom, um beijo pra todo mundo aí, um beijo pro meu grande amigo que mandou a mensagem também. É, hoje a gente tem uma amizade um pouco mais dificultada aí, principalmente porque ele está muito inserido nessa parada de liberdade econômica e o livre mercado e porque é meu e tal. E eu tenho tentado me radicalizar cada vez mais aí da forma correta, com muito estudo e tal, mas eu já tô indo por uma vertente, cara, que já não aguenta muito essas coisas perto, entendeu? Quando eu era social-democrata, fazia parte do PDT e tal, eu já achava essa galera meio tal, mas agora quando eu comecei a entrar mais a fundo na questão do materialismo histórico dialético, comecei a perceber algumas coisas que antes eu não percebia, fica difícil conviver, fica um pouco mais difícil. Mas a gente tem que tentar, tem que trocar ideia sim, tá? Tem que tentar. Isso daí é até uma autocrítica que eu faço, eu preciso ser mais paciente e educado com as pessoas, porque acima de tudo, por mais divergência política, a gente tem que tratar assim as pessoas bem, tá? Então, era esse recado que eu tinha que dar. Um beijo para todos.